Shalom, shalom. Eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta aqui no canal Mahanaima. Hoje, para podermos estudar a Brita Hadashah, referente à Parashá da semana, a Parashá Kitzá, que se encontra a carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 8. Estava separado ali a partir do 4 até o 11. Mas eu vou fazer a leitura do capítulo completo, que vai do primeiro versículo até o 13. Para a gente ter uma compreensão melhor do assunto. Baruch Hashem. Eu fiz uma tradução mais ao pé da letra e também tenho aqui uma versão aqui também muito boa da Brita Hadashah. Vamos fazer as duas leituras para podermos compreender ao máximo qual é o assunto aqui, o que Shaul Hachalia está tentando nos ensinar a respeito deste assunto, que é a respeito das comidas, coisas sacrificadas aos ídolos, né? Aqueles banquetes que são feitos em festividades pagãs, né? Como que a gente deve se comportar em relação a isso? Tanto com a nossa consciência, como também com as nossas ações. Porque não é apenas a ação, mas também aquela consciência do que está acontecendo para que nós possamos, então, ter assim, uma postura de retidão e de santificação. Baruch Hashem. Então, eu vou fazer a leitura aqui da versão da Bíblia Israelita Restaurada, e depois eu vou fazer a leitura mais ao pé da letra do hebraico. Baruch Hashem. Com relação às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama Elohim, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Elohim, exceto um só. Pois ainda que tenha também alguns que se chamem Elohim, quer nos céus, quer na terra, como há muitos Elohim e muitos senhores, contudo, para nós há um só Elohim, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Mestre, Yeshua o Mashiach, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar Elohim? Não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas vede que esta liberdade não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, reclinado à mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua ciência, parece aquele que é fraco, o teu irmão, por quem o Mashiach morreu. Pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra o Mashiach. Porque se a comida fizer tropeçar o meu irmão, nunca mais comerei carne para não servir de tropeço a meu irmão. Baruch Hashem. Agora eu vou fazer a leitura mais ao pé da letra, né, do hebraico, direto a tradução do hebraico. Eu usei aqui o tradutor do Google, então pode ter algumas frases que não faz muito sentido nexo, mas a gente vai tentar aqui também trazer o ensino que nossos mestres, nosso povo, né, já nos traz a respeito destas coisas. Baruch Hashem. Então, vamos iniciar aqui novamente capítulo 8, a partir do versículo 1. E sobre os ídolos, eles sabem que todos nós temos uma opinião, mas uma opinião acrescentará orgulho e amor restaurador da alma. Porque um homem pensará que é sábio, mas não entenderá nada para aprovar quando for certo para ele. Mas se ele ama a Deus, Deus o observará. E pelo ditado de comer os sacrifícios noturnos, sabíamos que não existe ídolo no mundo, e não existe Deus senão um só. Mesmo sendo chamados de deuses, seja no céu ou na terra, pois são muitos deuses,
e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus. Ele é o Pai, de quem vêm todas as coisas, ainda que nós existamos, e um só Senhor, Yeshua Mashiach, de quem vêm todas as coisas, por quem nós também existimos. Mas nem todos acreditaram nesta opinião, porque há alguns cujos corações se voltaram para os ídolos, até que seus corações vazios foram contaminados, e se comermos, não seremos sacrificados a Deus. Se não comermos, a graça virá até nós, e se comermos, não encontraremos vantagem. Mas tomem cuidado para que a arbitrariedade não seja um obstáculo impotente aos vossos corações. Pois, se você é um homem de conhecimento e se senta à mesa do templo dos ídolos e não viu a bondade dos animais, ele será tentado em seu coração a comer dos altares dos ídolos. Pois bem, com a vantagem da sua opinião, o seu irmão perderá a graça do poder pela qual o Mashiach deu a vida por ele. E se é assim que vocês pecam contra seus irmãos e oprimem seus corações vazios por Mashiach, vocês são feitos pecados. Portanto, se o meu alimento for para o meu irmão pecado, nunca comerei carne, para que meu irmão não tome pecado sobre si. Baruch Hashem. Primeiro lugar que nós temos que aprender aqui deste texto, importante é que existe apenas uma autoridade espiritual, que é traduzido, né, da palavra Elohim, que é o Eterno, o nosso Elohim, o nosso Deus. Contudo, existem outras autoridades, vamos colocar assim, outros deuses, né? Outras autoridades, tanto no céu quanto na terra, né? Que as pessoas que não têm o conhecimento de que existe um só Deus tomam para si como autoridades, como deuses. E essas pessoas, elas vão fazer para essas autoridades, para que são na consciência delas deuses, alimentos, né, com uma kavaná, com uma intenção de agradecimento a esses deuses, ou de louvor a esses deuses, ou de comungar com esses deuses, né, de fazer uma reunião com eles de alguma forma. Né? Então, para nós, não é que aquele alimento é de um Deus, porque Deus só tem um. Mas o problema é a consciência que foi colocada naquela refeição ou na feitura daquele alimento. Ou até mesmo ao ser sacrificado o animal para ser cozido ou assado, né, ou preparado para ser servido de alimento. Então, no momento do sacrifício deste animal, a consciência de quem o sacrificou, né? Daí a gente tira a importância de comer a carne kasher, porque a carne kasher, ela é abatida, ela é feita uma xeretá, onde o animal é retirado dele o sofrimento ao máximo, e também é louvado o Eterno, abençoado o Eterno, por ter concedido para nós poder nos alimentar daquele animal. Então, o louvor ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, né, se torna a diferença, o diferencial da carne kasher, da carne que é sacrificada para os ídolos. Então, o Shaul, ele está lidando com uma querrilá, com uma congregação de convertidos. Não são pessoas que nasceram na cultura, no berço judaico. São pessoas que nasceram entre os pagãos, né? Para eles é comum, né, ter essas refeições. Vamos supor, hoje em dia nós temos datas específicas, né? Existe aí festas como o Cosme Damião, festa como a festa que é feita no mês de junho, que é o São João, a festa do Halloween, o Carnaval. Está aproximando agora a Páscoa cristã. Também temos a festa do Natal cristã. Então, todas estas festas é servido um banquete, né? Ou um banquete ou algum alimento que vai trazer conexão com o ídolo, né? No caso aqui de Cosme Damião, é dado balas às crianças, doces, também é servido para as crianças e para os adultos. Refeições
como o vatapá, né, o caruru, né? Então, existem comidas específicas ligadas a esta festa. Porque nós sabemos que também para o Eterno temos um banquete, uma refeição, que é o alimento que está ligado à festa. Sempre vai ter um alimento ligado à festa, a não ser a festa de Yom Kippur, que é um jejum. Mas fora Yom Kippur, todas as festas elas vão ter relação com a comida, porque a comida ela é o que sustenta o corpo. Então a comida traz alegria, traz sustento para o corpo e o corpo é o veículo da alma. Então se eu cuido do veículo da alma, eu estou fazendo a conexão de alegrar a minha alma. E isso faz com que a festa, né, tenha um significado de satisfação, uma alegria, de festa mesmo. Então, a comida, ela tem essa nuance de fazer a festividade ser mais significativa, né? Além de, para nós judeus, nós sabemos que ao santificar, abençoar o Eterno a nos alimentar, nós estamos levando faíscas divinas que se contêm ali naqueles alimentos. Então, nós estamos fazendo o trabalho de retirar as faíscas divinas do mundo, que é o conserto, que é o tikkun. Então, nós, além de fazermos, então, com que a festa seja agradável, prazerosa, alegre, nós também fazemos esse trabalho divino de levantar as faíscas da negatividade, das clipot, né? Tirar de dentro da casca, né, da clipá, a luz divina, né? Libertar almas cativas. Tudo isso está ligado com as brachot que fazemos antes de nos alimentarmos e após nos alimentarmos. Por isso que o alimento também está ligado ao trabalho divino. Comer é santificar a Deus. Comer é trabalhar para Deus. Né? Então, como acontece, né, para o serviço da luz, então a escuridão também vai imitar a luz. Né? Vai ter essa imitação. Então, todas as festas terão comidas que são, a gente coloca entre aspas, sacrificadas aos ídolos nesse sentido, porque vai fazer uma conexão, né, com aquelas almas, né, negativas que estão sendo louvadas, que estão sendo exaltadas, com a negatividade, com as clipot, né, que estão trabalhando naquele momento, naquelas festas. Né? Então, a festa junina, né, que vai ter agora mês de junho, comidas com milho aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui para nós, vou falar da nossa cultura. O carnaval, essa coisa de exagerar na bebida, exagerar na comida, né? E nada que é ingerido é caché, né? Tem isso também. O Halloween, doces, guloseimas, né? É, em outros momentos, você pode estar se alimentando com doce, pode comer, chupar uma bala, pode, mas no Halloween, aquele momento ali, aquela madrugada, né? Aquela madrugada, aqueles doces, eles têm aquela conotação, né? De participar, né? De ter aquela consciência para o ídolo, né? Então, está aproximando então a Páscoa cristã, onde tem ali os doces, os ovos de Páscoa, chocolate, né? Nada a ver com a Pessah, né? Judaica, que é original, vê que é algo totalmente fora do contexto, né? Porque o que o Eterno demanda para nós em Pessah é comer pão sem fermento, tomar o vinho, né? É comer ervas amargas, né? Então, tem todo um ritual diferenciado. Chocolate não vai entrar na lista. Então, a gente já vê que pula para algo que não tem nada a ver com o que o Eterno nos demanda fazer nessa época. No caso, o coelho, ele é utilizado como um símbolo da festa de Páscoa, porque o coelho é um animal que tem uma simbologia de fertilidade. E isso vai denotar a entidade, né, espiritual, que é a mulher do anjo da morte. Ela sempre está por trás. Que ela tem esse simbolismo, né, traz esse simbolismo aos povos pagãos antigos, que ela trazia a fertilidade. Então, os ovos, né, porque, como eu posso dizer, os ovos também são postos em grande quantidade, isso traz também, denota essa questão da fertilidade, né? A festa do Natal acho que para mim é a pior, essa árvore, esse arbusto que é colocado dentro das casas das pessoas, isso é a própria Xerá, é a própria mulher do Satã, né? Essas
essas contas, essas bolas, são os ovos que eu falei que na Páscoa aparece como de chocolate, no Natal aparece colorido, brilhante. Tudo isso é para denotar ela, né? Porque ela traz essa simbologia. Mas, na verdade, isso é mentira, porque a gente sabe que as trevas, né? Eles querem desviar a pessoa da luz. O único objetivo é esse. Então, comer o peru fora da época desta festa é pecado? Não. Mas se eu como o peru nesta época, eu estou comungando com a consciência, né, que está sendo emulada naquele momento, que é a exaltação dos ídolos, né? Trazem como o Mashiach, e nosso Mashiach nunca é, pediu para que fosse louvado o nascimento dele, pelo contrário, ele, quando ele faz Pessah, ele fala para ter memória da morte dele, não do nascimento. Então, além de não ser data do nascimento dele, né? Porque ali é nascimento de um ídolo, Tammuz, e não de Yeshua. Então, utiliza-se de outros nomes, mas na verdade a festa é para Tammuz, a festa é para Asherá, a festa é para esses deuses malignos, que vai trazer maldições. Aí a gente pode pensar assim, mas o pessoal vive comendo e não acontece nada. Eles estão acarretando pecado sobre pecado. Assim como o Eterno falou que o povo ainda não podia tomar posse da terra de Canaã, né, no tempo de Abraão Avino, porque os povos que ali habitavam ainda não tinham acumulado pecado suficiente para ser expulsos da terra. Então, todas essas pessoas, se não fizerem techuvá, estão apenas, né, piorando suas situações espiritualmente falando, acumulando pecado sobre pecado, e isso vai ser, algum momento vai ser cobrado, né? Então, nós devemos nos afastar disso. Nós devemos buscar, né, a pureza, né, a santificação. E aí, como Shaul está falando aqui para pessoas que têm essa visão, como eu posso dizer, desses alimentos como comum, normal, né? E aí, Shaul denota eles como fracos, né? Então, o que Shaul está falando? Se nessa época dessas festas eu como algo parecido, vou dar um exemplo. Ele fala com muito rebuscado e difícil de entender se você for tentar compreender linha a linha o que ele está dizendo. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: se no momento destes banquetes eu for comer algo que é semelhante àquilo, vou dar um exemplo. Eu não acredito que exista outro Deus. Eu, Raya, ok? Para mim, o único Deus é o Eterno. Então, quando for Natal, por exemplo, eu olho para o panetone e eu vejo o quê? Eu vejo um bolo com frutas dentro, um pão com frutas. Para mim, aquilo não tem significado espiritual nenhum. Mas, se eu pego esse panetone para comê-lo na época do Natal, eu posso escandalizar meus irmãos. Por quê? Porque existem pessoas que ainda não têm essa consciência tão forte em si de dizer, ela está sacrificando aos ídolos por estar comendo esse alimento na época do Natal, por exemplo. Então eu vou me abster de comer também. E também porque eu mesmo que não seja aquele alimento, né? Porque o único poder que existe é do Eterno. Mesmo que aquele alimento não seja, né? Para louvar a ninguém, porque não existe ninguém que não seja o Eterno, não é, como eu posso dizer, não é apropriado para mim pegar um alimento que, pela consciência de quem fez, né? Pela consciência de quem fez, já foi dedicado a ídolos, mesmo que esses ídolos não são nada, mesmo assim, para mim, não é lícito, não vejo como lícito fazer. Okay? Então, eu vou deixar de fazer para não fazer o meu irmão tropeçar e também para não causar nenhum dano, né, espiritual na minha conduta como um servo de Deus. Né? Então, vamos nos ater aqui à festa que está mais próxima, certo? Então, vai vir aí, já está nos supermercados lá, né? Os ovos, enfeites, materiais do tipo que você vê no rótulo para Páscoa, você não compra, certo? Você já não compra. Não é porque nós não estamos na Páscoa, ainda não chegou, vou comprar. Porque aquilo já foi feito para a intenção do ídolo.
certo? Então, você não vai perder sua vida por esperar para comer chocolate, ok? Então, o que, é que eu posso aqui, como morar de vocês, passar para vocês? Não comprem, desde já, não comprem nada para Páscoa que esteja nos supermercados para comer. Não compre nada de enfeite para sua casa. Não comungue, não faça comunhão com o ídolo, com a idolatria. Okay? Porque a idolatria não é sua, você não acredita, mas toda uma cultura do povo da terra que você habita no meio deles, para eles é significativo. Para eles tem um valor, né? Tanto religioso, né? Quanto social. Então, você precisa se abster de tudo isso, ok? Então, vale para a Páscoa, que está bem próxima, vale também para a festa junina, que também está bem próxima, né? O carnaval já passou, a gente sabe que a gente comemora Purim e muitas pessoas entendem erroneamente que Purim é carnaval judaico. O Purim não é carnaval judaico. Claro que a gente se alegra, a gente pode se fantasiar, mas a conotação, o contexto da história de Purim nada tem a ver com carnaval. Pelo contrário, é um massacre que haveria do nosso povo e um livramento. Então, é uma festa de gratidão, de alegria, por termos sido salvos da morte, né? E no carnaval das nações, a gente vê extravasar mesmo. Eles extravasam sem motivo aparente nenhum, apenas dando lugar a seus desejos, seus próprios desejos, e não por essa questão de estar em gratidão, um espírito de gratidão a Deus. Não tem nada a ver com isso. Né? Então, o que, é que a gente vai fazer? No momento desta festa, aquilo que cerca essa festa, naqueles dias dessa festa, né, pagã, a gente vai se isentar de alimentos. Aí você pode dizer assim, mas eu vou cozinhar o amendoim aqui na minha casa, né? Eu vou cozinhar o amendoim aqui na minha casa, vou comer aqui. Ninguém vai vir aqui, ninguém vai ver. Não faça. Eu passo para vocês esse ensino. Não faça. Por que vocês não devem fazer? Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não é só pessoas humanas que nos observam, ok? Então, se eu não tenho o controle, vamos colocar assim, de me abster de uma comida que naquela época está todo mundo, a maior parte das pessoas que me cercam tem uma consciência sobre aquilo de idolatria, é bem provável que eu ainda não tenha sido liberto dos desejos da carne, certo? É muito difícil. Você pode comer com uma consciência limpa e não pecar? Pode, mas isso é muito difícil de fazer. Então, é mais fácil, como Shaul dá Shaul vai dar aqui um conselho para nós. Eu vou me abster de comer. No caso que ele falou do alimento carne, né? Porque na época dele, a festa lá que eles estavam se referindo comia de carne, certo? Então, para nós, na festa junina, vai ser derivados de milho, né? Licores, né? Quentões. Esses alimentos que a gente já sabe que são feitos para a festividade do São, que dizem São, mas não é São, do João. Vamos supor, você vai numa loja nessa época, aí vai ter lá cocadinhas dentro do vidro, lá da Bomboniere, né? Aí você pode, porque geralmente a gente vai na loja, tem um chazinho, tem um café, né, para a pessoa poder se servir, um biscoitinho. Nessa época, evite, porque o biscoitinho ali, quem colocou naquele pote pode ter tido uma consciência para a idolatria. Mesmo que é um biscoitinho avoador, que normalmente quando você vai na feira, qualquer tempo aqui na cidade você encontra. Mas nesta época você deve se abster. Né? Além das pessoas ao seu redor, que estão lhe observando, toda uma nuvem de espíritos, Malachim e Shedim, estão ao nosso redor, para observar as nossas atitudes e fazermos desviar da Torá do Eterno. Né? Baruch Hashem. Então, este é o estudo da Brit Hadashah, referente à Parashá da semana passada, Kitzá. A gente estudou na Parashá Kitzá o bezerro de ouro, a idolatria. Então, tudo a ver. Às vezes, porque lá na Parashá, como eu falei, a pessoa falou, não, nós queremos uma autoridade aqui, um Elohim, uma autoridade que
quando a gente vai explicar o que é que significa Elohim, é isso, uma autoridade, alguém que nos guie, porque Moshe morreu. Então, a gente só precisa de alguém, né, que seja sobrenatural, porque Moshe era um anjo, praticamente. Então, a gente precisa de uma coisa assim, uma coisa espiritual para nos guiar. A gente não quer adorar o bezerro, a gente só quer que ele nos indique um novo Moshe. Então, você faz ele, Aharon, que é para ele nos indicar. Então, tem uma desculpinha esfarrapada para acabar fazendo um serviço estranho, ou seja, fazendo uma idolatria, certo? Então, não, eu vou comer o amendoim cozido aqui dentro da minha casa. Não, eu vou cozinhar o milho aqui, né? Eu estou dentro de casa. Você pode cozinhar seu milho o ano inteiro. Você vai escolher justamente a época que o milho está sendo cozido para idolatria, para comer seu milho. Isente-se de comer o milho nessa época. Come outra coisa. Come uma coisa que não tem nada a ver. Faça um bolo diferente. Faça um bolo de chocolate, né? É época de comer bolo de chocolate, não bolo de milho, bolo de mandioca, sei lá o que a gente costuma ver nesta época. Cocada, paçoca e vários itens, né, que nesta época são feitos com a intenção para a idolatria. Então, você não vai construir seu bezerro de ouro nessa de que, não, é só para ele me indicar um novo Moshe. Não. Por quê? Porque isso é o estopim para explodir e detonar toda uma construção de santidade. Né? Foi o que aconteceu na Parashat Kitzá. O povo já tinha praticamente feito o tikkun. Já estavam todo mundo com as vestes espirituais, com a aura, com a pele de luz, do jeito que era no início. Perderam tudo, porque entraram nessa onda de que o que tem, isso não tem nada a ver. Né? Então, vamos nos ater, né, para esta, como eu falei, esta festa que está próxima. Saia de toda aparência, saia de perto de toda aparência de mal. Né? Vamos nos ater para não nos misturarmos ao povo da terra, Erev Rav. Muitos são israelitas, mas mesmo assim estão envolvidos. Né? Aí você pode ver, mas esse aqui diz que é judeu e está fazendo. Você tem que ver você mesmo. Cuide-se de você mesmo. Então, não é porque um que diz ser judeu fez que você vai fazer, você tem que ver se isso é de acordo com a vontade do Eterno. Certo? Então, afaste dos alimentos aos ídolos, certo? Da mesa de ídolos, de todas as festas deles, certo? Então, a Páscoa cristã, né, como eu falei, o Cosme e Damião, que é em setembro, né, a festa junina, em junho, o carnaval que acabou de passar, o Halloween em outubro, né, e, por fim, o Natal, certo? Então, todas estas comemorações pagãs devem estar fora da nossa agenda. Você só precisa se ater para não participar de forma alguma delas, nem antes de começar e nem um pouquinho depois. Todos aqueles alimentos, tipo assim, vou dar um exemplo para vocês, o panetone, por exemplo. Na época do Natal, que ali, a partir de começo de novembro, já começa a chegar as propagandas para os supermercados, os panetones com as caixas enfeitadas, escrito ali a palavra Natal, tudo ali foi feito com intenção para a festa de Natal, certo? Até final de janeiro ainda tem desses panetones nos mercados para vender. A partir de mês de março, abril, você vai ver que vai ter panetone no mercado, mas não tem nenhuma conotação da festa de Natal. Ali vai ser só o alimento mesmo. Então você pode comer o panetone daquela época. Não vai infringir nada que seja espiritualmente falando. Porque o panetone, na verdade, é um bolo com fruta, é um pão com fruta. Né? Mas a gente não vai fazer, então, comungar com os idólatras em suas épocas, né, dos alimentos, que eles tiveram uma consciência, colocaram uma consciência para comer com a intenção de louvar, de agradecer, de santificar os ídolos deles. Baruch Hashem, agradeço a todos vocês que estão aqui comigo, deixe um like no vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse de compreender melhor a Torá Sagrada. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam. Amém.